Graças e paz, queridos. Hoje a gente queria que vocês me acompanhassem numa leitura que está lá em Lucas, capítulo de número 12. Fazer uma meditação nesse texto. Lucas, capítulo de número 12. Aliás, esse capítulo de Lucas, queridos, se você puder ler ele todo em casa, esmiuçar ele, esse capítulo está em extinção, a gente não ouve mais e nem vê mais as pessoas lendo sobre esse capítulo. Aliás, muitas passagens bíblicas, eu acho que a esmagadora maioria, 90%, não se lê mais. A gente hoje faz aquela seleção, pega aí um seletivo e esse aqui tá legal, esse eu vou ler. Não, esse aqui eu acho que esse aqui não tá legal, esse eu não vou ler. E a palavra de Deus, ela tem que ser lida como um todo, queridos, para que a gente possa ter esse relacionamento com Deus. A gente precisa pegar aquilo que agrada, que desagrada, mas é a palavra de Deus. Tem que ler, tem que ler. Tem que entender isso aqui, tem que entender. Tem que descer até o coração, tem que descer até o coração. Não posso, eu não vou ler esse livro de Apocalipse porque ele me dá medo, eu não vou ler não, vou ler. Deixa eu ler Salmos, é tão lindo Salmos. Apesar de que tem uns Salmos que pega pesado, mas alguém seleciona só os melhores. Eu acho que esses aqui estão bacanas para mim. Aí ele passa o ano todinho lendo o Salmo 23. Leu Efésios? Não. Efésios não, pastor. Efésios é complicado. Eu gosto de ler Salmo 23. Olha o Salmo lindo, pastor. Mas vamos lá, queridos. Lucas 12, eu vou ler lá o versículo de número 20, que diz: todavia disse o Senhor, tolo, hoje mesmo pedirei a tua alma, e o que tu tens preparado? Com quem vai ficar o que tu deixou aí entesourado para ti? Feche teus olhos. Pai, em nome de Jesus, nós te damos graças, Senhor, porque o Senhor é bom e abençoador, e a sua misericórdia dura para sempre. Ser conosco, Deus, que a tua palavra possa entrar na nossa mente, descer até o nosso coração e que venha dar o fruto na estação correta. Essa é a nossa oração no nome do Senhor Jesus. Amém. Poderia sentar, queridos. Então, Lucas, aqui, retratando essas palavras do Senhor Jesus, aliás, esse capítulo 12, é fantástico, queridos. Se você quer entender o que é vida cristã com Deus, é Lucas 12. Você não vai ouvir isso fácil por aí, não. Mas se você quer entender o que é um verdadeiro relacionamento com Deus, Lucas 12. Aqui ele vai traçar um perfil, um panorama. E Jesus vai dizer verdades que talvez você não ouviu, ou nunca ouviu, ou talvez achou que isso aqui era um relativismo, como muitas pessoas hoje em dia fazem. O cara relativa tudo, ele diz: não, isso aqui eu acho que não tem nada a ver. O relativismo é aquele papo de que não tem nada a ver. Acho que isso aqui não tem nada a ver, não. Acho que isso aqui não é desse jeito, assim, como está na Bíblia. O cara quer dar uma retocada, ele quer dar uma melhorada ali na Bíblia. Mas é isso aqui, queridos. Isso aqui foi traduzido para a gente, aqui para o nosso português, por uma equipe aí de mais de 100 homens trabalhando aí. Homens dotados de conhecimento. Então não tenho que retocar, não tenho que... É isso aqui, ó. Jesus vai trazer para a gente verdades. E com essas verdades, isso vai colocar diante de nós uma pergunta: será que eu realmente estou caminhando
de acordo com a palavra do Senhor, ou eu estou nessa lombra de que relativismo para cá, isso não tem nada a ver, eu acho que não é desse jeito. Será que eu caminho segundo a vontade do Senhor? Um dia desses atrás, um cara disse, não, mas isso era naquele tempo, Francis. Hoje mudou muito. Hoje mudou muito, as coisas não é mais assim. A Bíblia continua ativa aí, queridos. Eu não consigo, não encontrei ainda ninguém que dissesse, olha, isso aqui não está de acordo com o conhecimento humano. A Bíblia, pelo menos a Bíblia cristã, está aí há mais de 2000 anos e todos os dias uma galera tenta desconstruir alguma coisa aqui, mas não consegue. E coloca uma coisa e coloca outra e diz que não tem nada a ver e não consegue, queridos. E já vieram recursos tecnológicos, computação. Hoje a gente tem uma facilidade de ter essa Bíblia na mão, como eu sempre faço, mas ninguém conseguiu dizer, olha, isso aqui não bate, isso aqui não está de acordo, tudo aqui está de acordo, tudo bate. Não mudou nada. A Bíblia diz que nem uma vírgula, nem um ponto. Jesus disse, olha, passarão céus e terra, mas nem um ponto passará da minha palavra. Diga glória a Deus. É isso, queridos. Então, pessoas todos os dias querem relativizar essa palavra, mas não tem como relativizar a palavra do Senhor. E aqui o Senhor Jesus está contando uma parábola que está dentro de um contexto, para a gente não fugir da regra. Jesus está contando uma parábola que está dentro de um contexto. Qual é o contexto? A Bíblia diz que havia dois homens, e ali discutiam sobre uma determinada herança. Ou seja, uma família em crise de herança. Isso não é de hoje, isso faz tempo. Olha como é que é a coisa. Tem gente que acha que a coisa começou hoje. O cara tem vida mansa, vida boa, não quer nada. Mas isso já vem de muito tempo. Já vem de muito tempo. Então, o que ocorre? Aqui tinha uma discussão de uma família brigando por herança e foram até o Senhor Jesus e disseram, mestre, pede para que eles repartam a herança comigo. Peça para que eles façam a divisão da herança, que eu tenho direito, a minha parte da herança. E Jesus vai olhar para ele, eu fico imaginando essa cena, dá vontade até de achar graça. Jesus vai olhar para esse indivíduo, dentro dessa parábola, e vai dizer, rapaz, quem foi que disse que eu fui nomeado para ser repartidor de herança? Onde é que está escrito isso? Onde foi que tu viu dizer que o meu objetivo aqui é estar dando assessoria para alguém que quer repartir herança? Enxerga, rapaz. Eu penso que Jesus, imaginando ele ali, as palavras deveriam sair mais ou menos desse jeito. Enxerga, rapaz. Vai trabalhar, rapaz. Procura alguma coisa para fazer. Vê que o teu pai, tua mãe construiu. Faz igual ele, vai construir também. Para de estar enchendo a paciência dos outros. Então Jesus vai dizer para ele ali, olha, eu não vim aqui para repartir herança com ninguém. Eu não sou repartidor de herança. E ele vai contar uma parábola. Em cima dessa outra, ele vai dizer o seguinte, olha, havia um homem que tinha uma plantação e naquele ano a plantação dele deu muito certo, deu muito legal. E havia muita coisa ali para colher. E ele disse, olha, eu não tenho aqui lugar para colocar toda essa colheita. Não tenho lugar para colocar toda essa safra. O que eu faço? E veio aí na cabeça dele, já sei, vou construir um celeiro, um galpão maior e vou recolher tudo isso aqui em celeiro. Ocorre que ele recolheu tudo e disse, bem,
Agora sim, agora eu estou tranquilo, tenho um patrimônio aí para desfrutar durante muitos anos, e agora eu vou só curtir a vida. E a Bíblia diz, queridos, aqui o Senhor vai dizer que Deus disse para aquele homem: louco, hoje mesmo eu pedirei a tua alma e o que tu tens preparado para mim. Lembra da questão do planejamento que a gente já falou? Às vezes a gente planeja e faz todo aquele planejamento, mas a gente não chama o Senhor para conversar. É só entre a gente e a gente mesmo. Bom, eu mesmo, que já fiz o planejamento na minha cabeça, está tudo ok, mas chamei Deus para conversar. Ou então, às vezes, entre duas pessoas, entra ali um acordo: olha, vamos fazer desse jeito, o planejamento está desse jeito aqui. Só que a gente não chamou o Senhor para conversar sobre aquilo ali. Da mesma forma foi aquele homem lá. Ele disse: não, agora já estou munido aqui de grana, de safra, vou ter condições de sobreviver o resto da minha vida. Agora é só curtição. Isso está na mente de muita gente hoje. O cara diz: olha, eu já ganhei um troco legal, ou então já me realizei no que eu queria, né? Às vezes nem tem a grana envolvida, mas uma realização pessoal. Isso agora é só curtição. E o Senhor Jesus está dizendo que não funciona assim. O reino de Deus não é dessa maneira. Está errado. O reino de Deus, ele não funciona dessa forma. Não é só curtição. Isso é na cabeça do indivíduo que planejou. Na cabeça dele é dessa maneira. Ele planejou, ele acha que vai ser daquele jeito, mas não é daquele jeito. Conta-se uma história que a seleção brasileira estava jogando com uma outra seleção, aí acho que era da Suécia, e aí o técnico chamou a galera e disse: olha, fulano vai por ali, o outro corre pelo outro lado, o outro vai pelo meio, um mergulha e fura o gol. E o jogador que ia furar o gol disse: mas, professor, o senhor já conversou com a outra equipe lá para ver se eles concordam? Porque não é desse jeito, queridos. Na boca a coisa é fácil, mas na prática é outra coisa. Então, o Senhor Jesus vai dizer: olha, não é como o rico insensato pensa, não é dessa maneira. O reino de Deus, ele não é baseado nisso. E isso, queridos, hoje a gente não ouve mais. O cara vai dizer: hoje eu vou pregar sobre o rico insensato. Porque senão não faz isso, não vai pregar sobre o rico insensato, porque senão a galera não vai gostar. Rico insensato não, prega sobre outra coisa. Mas aí eu estaria cortando ali um pedaço da palavra do Senhor. E não funciona dessa maneira. A gente tem que ouvir aquilo que o Senhor deixou para a gente. Ainda que você não goste. Poxa, é duro, pastor, essa palavra é dura. Os próprios discípulos do Senhor Jesus disseram: é duro essa palavra, mestre. Ele disse: vocês também querem ir embora? Tem palavra dura? Tem. E para que essa palavra dura veio? Para que nós possamos nos fortalecer diante do mundo, queridos. Porque não é como o mundo dita. É de acordo com a vontade do Senhor, não é da nossa vontade. Se fosse da nossa vontade, mas não é da vontade do Senhor. E quando você decide seguir os passos do Senhor, você tem que seguir os passos do Senhor. Não pode seguir os teus passos. Não, hoje eu vou seguir os meus passos. Não, seguir os passos do Senhor. Vai ter picos de alegria, vai ter picos de tristeza, terá dias que você estará bem alegre. Vão ter dias que você estará um pouco borocochô, mas isso faz parte da vida, queridos. O Senhor disse: vocês terão aflição, mas tenham bom ânimo. Tenham bom ânimo. É fácil, pastor, dizer que tem bom ânimo numa aflição dessa terrível. Eu sei que não é fácil, o Senhor sabe que não é fácil.
E Jesus não disse que era fácil, mas ele disse que essa é a vontade dele para a salvação que preparou para nós. A nossa vida não está baseada apenas nesse local aqui. Quantos anos o ser humano vai viver aí? 70, 80, 100? Isso é muito pouco, queridos, em relação à vida eterna que o Senhor nos dá. Então, eu penso que não vale a pena você desperdiçar oportunidades que Deus está te dando. Não vale a pena desperdiçar a oportunidade, é abraçar essa oportunidade, entender, olha, Deus, propósitos que o Senhor tem para a minha vida é muito maior, são muito maiores do que o que essa terra aqui oferece. Vai ter coisa boa, vai ter coisa legal, vai ter dias maravilhosos, mas vai ter também as dificuldades. É assim que funciona, queridos. Então Jesus veio dizer para o povo, disse, olha, não é assim. Não se baseia a vida de um homem, ela não está baseada no que ele tem ou deixa de ter. Isso está aí nesse mesmo capítulo, você vai encontrar. A vida de um homem não se resume nisso aí, em bens, não se resume no que ele vai vestir, como ele está caminhando. Não, isso é legal, mas não é o resumo da vida de um homem, não é isso. Vocês precisam buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E a gente sabe que para a gente romper essas barreiras, a gente encontra uma série de obstáculos, de outras barreiras. Romper essas falácias, você vai ter que passar por barreiras de pessoas, inclusive barreiras que são pessoas que estão ao nosso entorno ali. Você vai conversar sobre a palavra de Deus, você vai encontrar uma série de barreiras. Mas essas barreiras, elas não vêm de fora, elas já estão dentro. São barreiras que foram construídas dentro de uma fé que ela não é verdadeira, uma fé falsa, queridos. E que tem de gente vivendo uma fé furada, uma fé vazia, não está escrito. E ele vai dizer, não, mas eu aprendi isso com meu pai. O meu avô, ele já dizia isso, assim, assado. O meu pai falava isso. Ele joga a responsabilidade para cima do pai dele e do avô dele, para que ele possa correr de uma verdade bíblica. Aí você pergunta para ele, mas o teu pai ele era o quê? Ele tinha um relacionamento com Deus? Não, ele era um homem justo, era um homem honesto, não devia a ninguém, um homem sincero. Queridos, muitos homens sinceros, honestos, vão perecer, infelizmente. O que o Senhor procura são homens que têm um relacionamento com Ele, homens que têm intimidade com Ele, homens que têm o mesmo propósito que Ele. Ele não está procurando sinceridade. O fulano ali é uma boa pessoa, pastor. Ele só não concorda com a Bíblia, mas é um homem de Deus. Como que é um homem de Deus não concorda com a Bíblia, rapaz? Não sei não, pastor. Sei que ele é um homem muito legal, mas ele não concorda muito com a Bíblia. Não tem nada a ver, queridos. O meu avô, pastor, meu avô era um homem muito legal, ensinou muita coisa boa pra gente, eu até acredito. Mas ele não queria nada, pastor, com a igreja. A igreja não... Ele dizia que a igreja não tem nada a ver. Isso é uma invenção. Que Deus é um amigo virtual do homem. Tem muita gente que tem esse papo e ele difunde esse papo. E essa falácia vai alcançando uma porção de pessoas, queridos. E muitas vezes são pessoas inteligentes, mas para fugir da responsabilidade, ele vai colocando esses obstáculos aí. E isso está errado. Jesus ele vai deixar bem claro aqui no capítulo 12 de Lucas. Se você esticar ele mais para frente, você vai ver Jesus aqui detonando essa galera. Diz, olha, não funciona dessa maneira. Esses caras não tem nada a ver comigo. Falam em meu nome, mas de mim mesmo não tem absolutamente nada.
Pessoas que lutam contra o Senhor, que lutam contra Deus, queridos. A Bíblia diz que ai daquele que for pego lutando contra o Senhor. Pessoa bacana, pastor, um cara ali, em França tem um cara ali que é show de bola, um cara legal, mas ele não gosta de crente. Tem nada a ver, então isso aqui está furado, querido. Isso é uma mercadoria falsa. Você chega ali no centro, na Zona Franca, e você encontra muitas lojas boas. E às vezes você entra numa loja que é uma furada, você pega um produto que vai te dar problema, porque ele parece com outro produto, tem um nome parecido com outro produto, faz basicamente as mesmas coisas do produto original, mas ele não é o produto original, vai te dar problema. Parece demais, França, mas não é o original. Isso aqui é um produto falso. É tanto que ele é muito mais barato. E é sobre esse assunto que Jesus aqui está pegando pesado com essa turma. O nosso conceito de adoração, ele precisa mudar. Nosso conceito de se chegar até a presença do Senhor, ele precisa mudar. Nós precisamos adquirir comprometimento com a palavra de Deus. Se nós não formos comprometidos com o Senhor, e ele vai falar aqui nesse mesmo Lucas 12, se você negar ele, ainda que em secreto, ele vai te negar em público. Aquilo que você sussurrar contra ele, ainda que seja num quarto, ele vai divulgar publicamente. E ele vai deixar bem claro, ou você está comigo, ou você não está comigo. Comprometimento, renúncia, nós temos que renunciar, queridos. Para que eu consiga atingir um alvo, eu preciso renunciar a muita coisa. E se eu não renunciar aquilo ali, vai ser difícil acertar aquele alvo. Preciso renunciar, aliviar a bagagem. Nós já falamos sobre isso esse ano. Às vezes é uma bagagem importante. Legal, aos meus olhos ela está show de bola, mas eu não vou conseguir passar, não vou conseguir atravessar esse rio com essa bagagem pesada. Eu tenho que jogar ela fora, ou então eu vou afundar eu e ela. Eu tenho que aliviar essa bagagem. Como é que se alivia? Descartando essa bagagem. Isso chama-se renúncia. Desapegar ali, como diz a propaganda lá do LX. Desapegar. Irmão, joga fora. Isso aqui está atrapalhando a minha vida. Eu tenho que estar comprometido com o Senhor. Eu tenho que ter um relacionamento com o Senhor. Tenho que renunciar a essas coisas que me atrapalham. Isso é Lucas 12, Jesus Cristo falando aqui pra gente. E eu tenho que ter responsabilidade. Palavra. Palavra. A Bíblia diz que Jó era um homem íntegro, reto, que se afastava do mal e que tinha intimidade com Deus. Um homem íntegro, reto, que se afastava do mal e que tinha intimidade com Deus. Nós precisamos seguir esses exemplos, queridos. Esses exemplos a gente precisa seguir. Esquecer as falácias, uma falácia que vai desvirtuar o nosso caminho, e pessoas inteligentes ouvindo coisas que não existem. Essa semana uma cantora bem famosa aí citou uma frase que ela ainda diz que está lá no Evangelho, na Bíblia, só não disse qual é o Evangelho, uma frase bem longa, mas nunca teve lá. Não funciona assim. Por que que... E muita gente vai no embalo. Não, a fulana disse, França. Mas quem é a fulana? Qual é a intimidade que a fulana tem com o Senhor? A fulana é funkeira. Nada contra a galera que vive aí do funk, não. Mas a fulana é funkeira, é uma promíscua. A gente vê aí o trabalho dela. É um trabalho que não precisa de entendimento muito de Bíblia para ver que não agrada a Deus. E aí
A pessoa que não tem o hábito da leitura, não se debruça a estudar a palavra de Deus, não tem intimidade com Deus, vai dizer, olha, fulana disse, então, ela disse, ele considera ela uma autoridade, porque ela é uma pessoa famosa. Não funciona, queridos. A gente precisa ter esse discernimento, precisa aprender, se debruçar. Outro dia atrás aí, o camarada também citou uma frase, e ele colocou um cara muito famoso. E esse cara que é famoso, ele é muito respeitado. Um cara ético também, sem problema. E ele citou uma frase lá, vou até citar a frase para vocês. Ele disse, olha, está escrito lá no Evangelho de Mateus, faz por ti que eu te ajudarei, te livra dos males que eu te livrarei dos ares. Olha, isso não tem lá na Bíblia não, queridos. Inclusive essa palavra é problemática aí. A princípio ela parece até bonita, mas não tem nada a ver com o Senhor, não. E é por isso que a gente tem que se livrar dessas falácias, porque elas vão minando o nosso entendimento. Chega o ponto que você fica ali confuso. É por isso que o cara diz, pastor, está lá na Bíblia. Não está na Bíblia. Isso nunca passou por Bíblia. Eu acho que eu já vi essa passagem em algum lugar, menos na Bíblia. E a gente precisa consolidar isso. Ah, porque foi o meu avô que disse. Tudo bem, então avô, foi um cara legal para ti. A gente não está dizendo que ele não foi, mas ele estava enganado. Isso não é dessa maneira. Não, minha mãe já dizia que isso é assim, assim, assado. Cara, tudo bem, tua mãe, legal, tentou te ajudar dentro do que ela poderia te ajudar, mas isso não está na Bíblia. Inclusive, o Senhor até contra esse tipo de coisa. Então, essa falácia da falsa autoridade, a gente tem que quebrar. E como é que se quebra isso? Estudando Bíblia. Estudando Bíblia e mudar essa chave. Quando você muda a chave, muda etapas, você vai começando a ter mais entendimento, mais conhecimento do Senhor. Tem gente que vem à igreja porque ele acha que Deus é obrigado a fazer alguma coisa por ele. Tem gente que ele já botou na cabeça, já enraizou, aliás, é a maioria da galera. Ele enraizou na cabeça, não, o Senhor tem que fazer alguma coisa por mim, sim. Conhece a história lá do gatinho e do rato, do gatinho e do cachorro? É uma historinha, mas que ela se aplica bem à realidade. Você chega em casa, passa o dia todo fora, chega em casa, o teu cachorrinho chega muito alegre, brinca contigo, se diverte contigo. Ele sabe que tu vai alimentar ele, sabe que tu vai dar um banho nele, vai dar um trato nele legal, e ele fica alegre, retribui com aquela alegria. Ele pensa que tu é um cara muito superior a ele. Na cabeça dele, talvez ele diga, esse cara é Deus e eu estou aqui para agradar ele, legal. O gato, ele pensa diferente. O gato chega em casa, ele vem ali faceiro, e aí tu alimenta ele, dá o leitinho dele, dá uma acomodação para ele, e ele pensa, eu mereço, esse cara tem que fazer isso por mim. Ele inverte os papéis. Ele não reage às emoções do gato, ele fica ali na dele, esperando, como se a obrigação realmente fosse tu, como se tu tivesse uma obrigação direta com ele. O cachorro, ele se alegra em querer retribuir, o gato não, ele só vem, retribuição nada. Então tem gente que está nesse paradoxo aí do gato e do cachorro. Ele acha que ele é que manda as ordens. E não é dessa maneira, queridos. Quando a gente não mudar e não entender isso, o cara vai ficar batendo cabeça. Porque Deus não está à nossa disposição. Ao contrário, nós é que temos que estar à disposição para servir a Deus. Essa é a regra. Mas no contexto geral hoje, a galera pensa dessa maneira. Ele acha que realmente Deus tem que servir. Ele aperta o controle e a coisa tem que se realizar. E se não se realizar, ele vai embora. Ele vira o beijo e diz, eu
vou mais servir ao Senhor porque Ele não fez isso por mim. E na verdade não é dessa forma. Se fosse assim, Paulo teria desistido, nem iniciaria o seu ministério. Nenhum dos apóstolos, ninguém. Todo mundo tinha pulado fora, porque o que essa galera sofreu não estava escrito. Mas Jesus vem dizer aqui em Lucas 12, cara, calma. Não são as coisas desse mundo que vai basear o meu carinho, o meu amor, a minha dedicação por vocês. O mundo aqui é passageiro. Não quero que vocês se preocupem com isso. Se você parar de se preocupar com essas coisas, vocês vão observar, no mesmo capítulo 12 aqui, vocês vão observar aquele lírio que está ali no meio da lama. O lírio é uma flor maravilhosa, linda, e ela cresce aonde? No vale, na lama, mas nasce aquela tulipa linda ali no meio da lama. Talvez se o cara chegar a tentar querer pegar, ele vai respingar a lama naquele lírio. Jesus, só observa aquele lírio ali. Ele não trabalha, nem fia, nem fez por onde alguma coisa. Mas, no entanto, nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como aquele lírio. Olhem as aves do céu. Veja se elas estão preocupadas com alguma coisa. Elas voam, não semeiam, nem ajuntam em celeiros. E, no entanto, Deus alimenta elas todos os dias. Elas não têm essa ansiedade, essa preocupação. Jesus não está dizendo que você não tem que correr atrás da boia, não. É diferente. Ele está dizendo que você não pode fazer disso o teu Deus. Tem gente que faz. Tem gente que negocia, tem gente que faz. E não é isso que Deus está falando. E quando a gente entendemos dessa maneira, está errado. Então, querido, não dá para acreditar na vovó mais do que na Bíblia. Tem que acreditar na Bíblia, tem que ler a Bíblia. A vovó teve um papel muito importante na nossa vida de educação, fez o que pôde dentro dos conhecimentos dela. Mas nós temos aqui a palavra de Deus para a gente tentar esmiuçar ela. O papai e mamãe fizeram o que deu para eles fazerem, mas agora a bola está conosco. O pastor tinha aprendido dessa maneira com eles, é porque era o que dava para aprender. Não dá para o cara dizer, mas o papai me ensinou errado. Não, não é que ensinou errado, ele não tinha como. Era o recurso que ele tinha, ou talvez ele também tivesse enganado. Mas você tem uma palavra de Deus na sua frente, dá para você esmiuçar essa palavra e fazer uma mudança, queridos. E tem muita gente carregando essa tradição. Ele acha que ele está certo, porque ele recebeu uma palavra de uma pessoa que ele entende que é uma autoridade. E às vezes ele despreza a palavra de Deus, porque ele diz, mas fulano falou, então fulano tem experiência. Fulano já foi, queridos. A palavra de Deus ainda está aqui conosco, por enquanto. A Bíblia diz que chegará um dia que ela será tirada do nosso meio. Não terá mais essa palavra. E muitos buscarão e correrão, mas cadê a palavra? Não tem mais a palavra, foi embora. Fechou-se aquele ciclo ali. Não dá mais, não tem mais essa palavra. Então, você ainda tem esperança. Nós ainda temos essa palavra. Lembra do ladrão lá na cruz ao lado do Senhor Jesus? Ele olha para o outro ladrão que estava reclamando lá, dizendo, se tu és o Filho de Deus, tira a gente dessa situação, porque olha como é que a gente está aqui, pendurado, cara, sofrendo, passando essa humilhação toda, pregado nessa cruz. E era uma humilhação mesmo, queridos. O outro ladrão olhou e disse, cara, tu é um ladrão, eu também sou. É correto que nós estejamos aqui pagando pelo nosso crime. Mas esse aí não está na parada, não é um dos nossos. Esse aí não teve culpa nenhuma. E tu nem assim mesmo temes a Deus. E ele vai conversar com Jesus. Senhor, lembra-se de mim quando estiveres no teu reino. E o que Jesus disse para ele? Hoje mesmo estarás comigo no paraíso.
Então é assim que funciona, queridos. Não dá para ficar ouvindo vozes, falácia. Ah, mas eu vi, alguém falou. Cara, esquece isso. Vai para a palavra de Deus. Tu tem a palavra de Deus na tua mão e no teu coração. Faz com que ela entre no teu coração. Se você fizer isso aí, poxa, que maravilha. Deixa essa palavra penetrar o teu coração. Esquece que Deus tem a obrigação de fazer. Deus não tem obrigação nenhuma conosco, queridos. Nós é que temos obrigação e muita gratidão pelo que Ele fez conosco. Lá em Efésios 2:8, Ele vai dizer: pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um presente de Deus. Que Deus, Ele nos abençoe, nos guarde, nos dê graça, e que Deus continue conosco nessa jornada, que nós possamos abrir a nossa mente, que essa palavra possa explodir dentro de nós, que nós possamos cada dia mais ter esse relacionamento com Deus. O Senhor, Ele nos espera, queridos, de braços abertos. Quando nós nos despojamos de toda a sujeira, de tudo aquilo que não presta, de toda a resistência, de todo o relativismo, Ele está pronto para nos receber. Mas enquanto a gente estiver espelhando ali, lutando, não quero, não concordo, não aceito, Ele também vai te deixar quietinho. Não, deixa Ele quieto aí. Mas quando a gente se rende ao Senhor, o Senhor agora é contigo. Eu já lutei, já fiz isso, fiz aquilo, plantei bananeira, dei 7 passos, fiz sei lá mais o que, não consegui. Agora eu estou entregando aí o meu coração para Ti e queria que o Senhor recebesse esse coração, Senhor, quebrado, um coração realmente quebrantado, não aquele coração altivo. Aí o Senhor vai te receber. Que essa palavra, queridos, possa penetrar mesmo os nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Vamos ficar de pé e vamos orar. Se você puder ficar de pé, vamos ficar de pé. Se você puder, se você estiver sentado, não der para ficar em pé, não tem problema. Coloque a mão no seu coração e vamos orar. A Bíblia diz que a oração de um justo, ela pode muito em seus efeitos. Talvez você já pediu muito para Deus. Talvez você disse: pastor, eu já pedi muito para Deus e eu não ouço uma resposta. É como se eu estivesse falando sozinho. É como se eu estivesse sozinha. É como se as minhas palavras estivessem sendo lançadas ao vento. O Senhor disse que a palavra dele não volta vazia, queridos. Portanto, nós precisamos crer. Tão somente crer. E não se preocupar. Tão somente crer. E o Senhor vai fazer uma grande obra em nossas vidas. Sem que para isso nós precisemos pressioná-lo, chantageá-lo. Não precisa. Basta você se render ao Senhor e Ele vai fazer uma grande obra na sua, na minha e na nossa vida. Amém.